Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre CPAD Lições Bíblicas, desse primeiro trimestre de 2022, da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E o objetivo, meu irmão, minha irmã, dessa aula mestre com o pastor Francisco Miranda, aqui do Teologia 24 Horas, é simplesmente auxiliar você, tá? Professor, professora da maior escola do mundo. E em que nós podemos estar lhe ajudando? No planejamento da sua aula, isso mesmo, tirar suas dúvidas pedagógicas, didáticas e, é claro, principalmente as suas dúvidas teológicas. Mas para isso, tá? É uma parceria. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê uma olhadinha aí, tá? Não é? Ainda não, tá? Então já se inscreva, já deixa o seu like, tá bom? Ativa o sino de notificações, tá? Se você já é inscrito, tá? Já fica aqui o meu registro de gratidão a Deus pela sua vida, por você fazer parte desse canal, dessa família interdenominacional que a cada dia está crescendo, tá? E fazendo assim, meu irmão, inscrito por aqui, viu, minha irmã? Você ficará por dentro de tudo que acontece por aqui. Então, aonde quer que você esteja, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula mestre CPAD Lições Bíblicas. Pois bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 4 do nosso primeiro trimestre de 2022, lições bíblicas, e a lição de hoje, número 4, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. É isso mesmo, mas antes, tá, eu quero te fazer um convite muito especial, tá bom? Se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica comigo, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, tá? Eu te peço, faça a sua assinatura em nossa plataforma online, teologia24horas.com.br. Olha só, eu quero compartilhar o site com você, olha aí, ó, tá? Você vai entrar no nosso portal, teologia24horas.com.br, tá? Você vai conhecer a nossa plataforma, tá? Toda a nossa grade curricular, tá? Você pode, aqui ó, a nossa aula mestre, escola dominical, tanto da editora Betel quanto da editora CPAD, está à sua disposição. Aqui você pode fazer a sua assinatura, tá bom? Aqui tem os nossos artigos teológicos, né, mais conhecido como refrigérios teológicos do pastor Francisco Miranda. Tem vários temas em áudio, vídeo e texto para que você possa acompanhar. Aqui também tem a nossa loja virtual, onde você pode adquirir, tá, o material didático da nossa grade curricular, do nosso curso de teologia sistemática, tá bom? Clicando aqui em assinaturas, tá, você vai conhecer, tá, a forma que nós trabalhamos. A nossa plataforma online trabalha através de uma assinatura mensal, tá, e onde você pode ativar, você pode escolher a sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual, tá? Aqui fica mais, tá, de acordo com a sua necessidade. Você pode assinar tanto a assinatura individual como também a assinatura coletiva, tá? A assinatura coletiva, tá, você se torna um patrocinador da nossa escola e assim você pode convidar 3 amigos em qualquer lugar do planeta para estar estudando gratuitamente com você, né? Você vai estar formando um grupo, tá, de estudos teológicos. E é claro que tudo isso, tá, você vai ter a minha mentoria, onde eu vou estar te acompanhando durante toda a jornada teológica, através de cada módulo, através, tá, de cada assunto, de cada princípio doutrinário. Então dê uma olhadinha, aqui você vai ver também todo a nossa grade curricular, tá? Todos os nossos cursos, você pode ver que todos eles só estão liberados para quem é assinante da nossa plataforma, tá bom? Então, através, tá, de R$ 49,90 por mês, tá aqui, ó, R$ 49,90, você vai ter acesso à minha mentoria, e aí nós vamos estarmos estudando juntos, aprendendo juntos, e assim o nome do Senhor será glorificado cada vez mais, tá, na minha vida, na sua vida, tá bom? Então você já sabe qual é a sua missão, meu irmão? Viu, minha irmã? O seu propósito? O seu chamado de vida? Essa é uma pergunta fundamental da teologia sistemática que todo aluno de teologia precisa saber responder. Quais são as perguntas, pastor Francisco Miranda? Da onde viemos, quem somos e para onde vamos? Se alguém perguntar isso para você, você sabe explicar? Então vem aqui, tá? Ative a sua assinatura e assim, meu irmão, minha irmã, tá? Você vai ter acesso aí a dezenas de módulos através da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial, mais conhecida como Teologia 24 Horas. Além disso,
tá? Você vai ter acesso a conteúdos complementares, à nossa biblioteca virtual e também os planos de aulas para que você possa baixar, fazer o download para usar nessa próxima aula, tá? Desse próximo domingo. Então, através do teologia24horas.com.br, tá? Eu garanto para você que a sua experiência de alta aprendizagem, tá? Vai ser muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa e melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite, viu? No seu tempo e no seu ritmo, viu? Então não deixe de estar visitando, tá, o nosso site e saber mais como é que funcionamos por aqui, tá bom? E nós estamos na lição número 4 desse primeiro trimestre da nossa CPAD, Lições Bíblicas, onde nós estamos estudando, né, sobre a supremacia das Escrituras, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade da Palavra de Deus. E hoje, tá, nós estamos na lição número 4, nós já estudamos aí, olha só, na lição 1 nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, a número 2 nós falamos sobre a inspiração divina da Bíblia, e na semana passada nós falamos sobre a inerrância da Bíblia, e hoje nós vamos estar falando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Conhecer, meu irmão, minha irmã, a estrutura da Bíblia, tá, é muito importante para que nós possamos estarmos manejando bem, tá, a palavra de Deus. Então, memorizar as Escrituras, né, e amá-las, né, não são opções para mim e para você como eternos aprendizes e estudantes da palavra de Deus. Tá? Pelo contrário, os antigos decoravam as Escrituras porque a amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte da palavra coração. Você sabia disso? Por isso, a importância de nós conhecermos cada dia mais, cada vez mais, a estrutura do livro que nós amamos. Então, quem ama a Bíblia Sagrada, com certeza vai procurar manejar, tá, muito bem a palavra do Senhor. Então, olha só, os objetivos dessa lição é mostrar como a Bíblia está organizada, como que ela se divide, tá? Os dois testamentos, por que são dois testamentos, duas alianças? Será que tudo isso tem a ver só com a separação de livros ou tem algo mais? Então, olha só, nós precisamos também esclarecer para os nossos alunos nesse próximo domingo que os livros do Antigo Testamento são classificados, são expostos, são classificados, tá, de uma forma, tá, conhecida como canon. E o que é um canon bíblico? Tá? Então, olha só, a Bíblia Sagrada ela foi escrita majoritariamente em hebraico, o Antigo Testamento, grego, o Novo Testamento, em um período de aproximadamente 1.600 anos, há cerca de 40 escritores, e a sua estrutura, tá, dividida entre Antigo e Novo Testamento. Não é verdade? Então, olha só, se agora eu já sei qual é o assunto dessa aula, então eu preciso entender que o textuário, baseado em Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz: E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos digo, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, olha só, nos profetas e nos salmos. A verdade prática da lição número 4 sobre a estrutura da Bíblia, né, tem o objetivo de explicar que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Os textos, né, de referências, de leitura bíblica, está baseado num texto que eu amo muito. Tá? Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 44, a partir do versículo 44. Mas todo o capítulo 24 de Lucas nos traz uma história linda, tá? Que nós precisamos compreender. Lucas, abre sua Bíblia, eu quero mostrar para você já de início, já na nossa introdução, alguns princípios. Né? O texto, tá, bíblica, né? O texto bíblico que nós temos que ler em classe é Lucas 24, 44 até o 49. Olha só, diz o seguinte: E disse-lhes, olha só, estas são as palavras que eu vos disse ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, que assim convinha que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, olha só, dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas
sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora, tudo isso aqui se torna de uma forma compreensível, baseado em três pontos principais do capítulo 24 de Lucas. Em primeiro lugar, o versículo 15, olha só. E aconteceu que indo eles quem? Os discípulos, né? Conversando entre si, fazendo perguntas um ao outro, diz que o mesmo Jesus, o mesmo, não foi outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia andando com eles. Mas os discípulos estavam com os olhos como se tivessem fechados, verso 16, para que não o conhecessem. E disse-lhes, que palavras são essas? Isso é Jesus perguntando a eles. Que vocês estão trocando pelo caminho e por que vocês estão tristes? E aqui você tem que aprender algo, meu irmão, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, tá? A temática, né, desse trimestre que está proposto pela CPAD a nós, que é a supremacia das Escrituras, falando sobre a inspiração, a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, a sua estrutura, porque muitas vezes nossos olhos estão como que fechados. E sabe por que, que os nossos olhos estão como que fechados, como os dos discípulos? Jesus faz duas perguntas aqui para abrir os nossos olhos. Que palavras são essas que você, meu irmão, minha irmã, está trocando na caminhada da vida que você está levando? Cuidado, cuidado com as palavras de murmuração, cuidado com as palavras negativas. E cuidado, viu? Vigie, tá? Com as questões da circunstância das pessoas que estão te deixando tristes. Por que você ainda coloca expectativa em pessoas, em coisas, em circunstâncias, situações, que quando isso não acontece da forma que eu e você nós imaginamos, o que acontece? Nós nos frustramos, nos decepcionamos e nós nos entristecemos. E isso pode nos cegar espiritualmente. Você sabia disso? E aqui Jesus faz essas duas perguntas. E eles, verso 18, entendendo que Jesus era um peregrino, não sabia nada que tinha acontecido ali, ele pergunta, és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes o que tem sucedido? E aí o verso 19, Jesus faz a terceira pergunta. Quais? Entendendo eles, como também nós, continuamos entendendo errado esse texto. A gente quer falar para Jesus, de Jesus, né? A gente quer ensinar Deus a ser Deus. E ele fala assim, mas quais? Mas não é aqui que ele não sabe. Ele está dizendo assim, quais que eu não sei? Foi eu que morri, eu que acabei de ressuscitar. O que está acontecendo na sua vida, nessa caminhada, que eu não saiba? E por que você está murmurando? Por que você está triste? Se eu sei de tudo, estou no controle de tudo. Aleluia? Então, no início dessa aula, nessa introdução, meu irmão, eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus, que assim como os discípulos no caminho de Emaús, nós, ao estudarmos essas lições, possa arder no nosso coração a palavra de Deus e que os olhos do nosso entendimento possam se abrir para que possamos compreender aquilo que Deus tem para mim e para você, para esse dia, para essa hora. Aleluia! Então, meu irmão, aqui diz que eles começam a explicar as que dizem acerca de Jesus, o Nazareno. Olha só, falando para Jesus. E aí, verso 21, eles revelam a causa da sua tristeza, da sua cegueira. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, que nos livrasse da opressão romana, que fizesse prosperar a nossa economia. E aí, meu irmão, Jesus tem... Isso é importante para Deus, na minha vida, na sua vida, sim. Mas tem algo prioritário, tá? Que é o fundamento, é a base de tudo. É que nós viemos ter uma experiência com um Cristo, tá? Morto, ressuscitado, crucificado e ressuscitado. E na verdade, olha só, eles receberam até a notícia que Jesus tinha ressuscitado, verso 22, mas eles não creram. E aí, verso 27, e começando por Moisés, que é o verso 44 que nós lemos, e começando por Moisés, Jesus explicava acerca do que dele estava escrito, olha só, nas Escrituras. Desde Moisés, olha só, a lei, o Torá, até os profetas. De que Jesus falava? Só das questões históricas, culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas? É claro que não. Ele falava daquilo, exclusivamente daquilo que tratava acerca dele. Pastor, e aí, como é que eu faço para abrir os meus olhos? Então, o segredo está no verso 31. E abriram-se então os seus olhos e conheceram o que era Jesus. Jesus está ao nosso lado. E nós estamos tão cegos que não estamos percebendo, porque nós estamos tristes, machucados, frustrados com Deus, com o diabo, com todo mundo. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã.
Você nunca vai se frustrar com nada e com ninguém. Verso 31 diz, se os seus olhos estiverem abertos. Mas para que os seus olhos sejam abertos, o verso 30 diz que estando eles à mesa, mesa fala de comunhão, tomando o pão, abençoando e partindo, ou seja, no partir do pão na mesa da comunhão com Deus. Como é que está, meu irmão, minha irmã? A sua intimidade, professor da maior escola bíblica do mundo. Porque domingo eu e você estaremos ministrando essa lição diante de uma classe de homens e mulheres que talvez estão como os discípulos no caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, cegos por causa da economia, da política, da questão familiar, ministerial, que não aconteceram da forma que eles imaginavam. Mas como é que está? Essa é a pergunta dessa aula. Porque não adianta nada nós entendermos a estrutura da Bíblia Sagrada e não entendermos que o fundamento de toda a estrutura é a maior revelação de Deus para mim e para você, que é Cristo, sendo luz ao meu e seu coração. E tudo isso começa com a nossa comunhão, com o partir do pão. Como é que está você, meu irmão, o partir do pão, que é a palavra de Deus? Você está manejando bem essa palavra, você está estudando bem essa palavra, você está sendo um prescrutor, um pesquisador, um diligente, para que você possa dar uma excelente aula no próximo domingo? Porque se assim você for, então os seus olhos estão abertos. Mas se não, esse é o caminho. 3 coisas precisam se abrir através dessa aula na minha e na sua vida. Primeiro, nossos olhos. Verso 31. Verso 45. E então abriu-lhes o entendimento. A segunda coisa que tem que se abrir na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, é os nossos olhos espirituais. Segundo lugar é o nosso entendimento. Em terceiro e por último, não menos importante, verso 45, para compreender as Escrituras. Então, primeiro os olhos, segundo o entendimento, terceiro as Escrituras. Só que a gente faz tudo ao contrário. A gente quer abrir primeiro as Escrituras, para que depois os nossos olhos sejam abertos, para que depois, por último, o nosso entendimento seja aberto. Isso não funciona assim. A lógica humana é assim. Eu abro o livro, lembra que nós já aprendemos? Tá? O livro está para a Bíblia está para o livro. Quando eu abro o livro, eu me deparo, tá, com as Escrituras, com os textos, com aquilo que foi escriturados, mas o meu objetivo do livro, ao abrir o livro, se deparar com as Escrituras, como diz Jesus, eu relatei isso na aula anterior, tá? Examinar as Escrituras, prescrutar, investigar, porque elas vão revelar aonde eu estou, tá? Quem sou eu, aleluia, que é a palavra. Repetindo, a Bíblia está para o livro está para a Bíblia. As Escrituras estão para o texto e os textos estão para as Escrituras, aquilo que foi escriturado na história pelos 40 escritores durante 1600 anos, mas o objetivo é nós encontrarmos a palavra, o verbo de Deus. Então olha só, a Bíblia, tá, como um livro, tá, ela está dividida em 6 áreas. Quantas áreas? 6 áreas. Anote aí: história, histórico, cultural, social, olha só, econômico, político e principalmente religioso. Eu vou repetir, a Bíblia como um livro, de uma forma estruturada, está dividida em 6 áreas: histórico, cultural, social, econômico, político e principalmente religioso. Então, como um livro, nós vamos estar adentrando nessa aula de hoje falando sobre os livros que foram divinamente inspirados. Isso foi a aula passada. E isso, por elas serem inspiradas, forma um canon bíblico. Então, nessa lição, nós vamos estar vendo como a Bíblia está organizada, classificada, canonicada, e também, particularmente, falar sobre os testamentos. Então, a palavra-chave dessa aula número 4 é estrutura, viu? Estrutura. Essa é a palavra de ordem dessa aula. Então, nós não vamos encontrar o vocábulo Bíblia, no texto sagrado das Escrituras. O nome provém do grego, tendo como origem o termo papiro, ou seja, uma camada interna do papiro que era chamada de biblos. A forma que a escrita foi mais disseminada na antiguidade foi usando os papiros, os biblos ou os biblion, que significa rolo ou livro. Então, um rolo de papiro era chamado de biblion. Então, vários rolos de papiros eram chamados de Bíblia, pequenos livros. Uma coleção de pequenos livros, uma coleção de livros. Então, por sua vez, os gregos chamavam o papiro de biblos. Um rolo de papiro era conhecido como biblion.
Então, vários desses rolos era conhecido como uma Bíblia, ou um livro, uma coleção de livros. Então, a palavra Bíblia significa assim, livros pequenos, ou então coleção de pequenos livros. Por isso, meu irmão, minha irmã, um único livro, a Bíblia Sagrada, também é chamada por Paulo de as Santas Escrituras. Você vai ver isso lá em Romanos 1, né, capítulo 1, versículo 2. Mas você vai encontrar essa expressão Bíblios, 13 vezes, não é 14, não é 12, é 13 vezes o termo Biblos vai aparecer nas Escrituras. E no plano de aula eu coloco lá para você todas essas referências para ficar tranquilo, para ficar tranquila. Se você é assinante do Teologia 24 Horas, você já tem acesso a todos os conteúdos complementares, a nossa biblioteca virtual, Você tem essa revista da CPAD, Lições Bíblicas em PDF, você baixar, você tem tudo lá à sua disposição. Pois bem, grande parte, meu irmão, minha irmã, dos escritos sagrados, né, que eram usados, né, nas sinagogas, era escrito em papiros. Quando Jesus, lá em Lucas 4, ele vai ler Isaías 61, ele pega um rolo do livro do profeta Isaías, não é isso lá? Lucas capítulo 4, né, a partir do versículo 17. Pois bem, com a intenção do papel, né, com a invenção, melhor dizendo, do papel, né, então desapareceram então os rolos, né? Então a palavra Biblos deu origem ao livro que se chama hoje a Bíblia. E aí da onde vem o radical para a biblioteca, bibliografia, bibliofilo, né? Então vem tudo de toda essa etimologia, vem de toda essa raiz dessa história que eu acabei de falar para você. Pois bem, o vocábulo Bíblia foi primeiramente adotado por João Crisóstomo, né, patriarca da Constantinopla do século IV, e a partir daí os cristãos passaram a usar esse termo, né, em grego para a Bíblia, né, ou conjunto de livros, ou pequenos livros, para se referir então às escrituras sagradas, da qual chegou para mim e para você nos dias de hoje. E para nós iniciarmos essa aula, falarmos sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, nós precisamos compreender já nesse primeiro tópico, né, nesse primeiro ponto sobre a Bíblia, como que ela foi organizada. Você pode ver que, a definirmos o termo Bíblia, acabei de fazer isso, número 2, sobre a questão do canon da Bíblia. Então, pastor Francisco Miranda, o que é um canon bíblico? Boa pergunta. O canon bíblico, meu irmão, minha irmã, nós como professores da Escola Bidominical, se você é professor de teologia, né, você precisa pesquisar sobre essa questão, mas em síntese, né, de algo muito, né, prático e resumido, ele vai designar como um inventário, ou seja, uma lista, de escritos ou de livros, a serem considerados como, né, como inspirados ou não. Então a palavra canone, em hebraico é kener, né, e do grego canone. Ambas têm o mesmo significado, que é régua, uma cana. Então a régua é uma cana. Dentro desse contexto era como se fosse para nós hoje uma fita métrica. Isso mesmo, era algo que era usado para fazer medições, no sentido de catalogar, de registrar. Então isso é o canon. E isso foi usado e é usado até hoje, essa metodologia, para qualificar uma metragem, uma distância, nesse caso nosso aqui, de escritos, né, de papiros, de livros. Então você vai ver que essa palavra canon, ela vai aparecer num texto que você conhece muito bem. Abre sua Bíblia aí, Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, no capítulo 40 de Ezequiel, vai aparecer essa terminologia, para que você entenda. Capítulo 40 de Ezequiel, versículo 5 em diante. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem, olha só, uma cana de medir. E essa cana, ela tinha uma medição de 6 côvados. Você sabe a medida de um côvado, né, que vai aqui, né, aqui até esse dedo, então dá uma média de 45 centímetros. 45 centímetros. De um côvado, né, de 6 côvados, medir de 6 côvados, e um côvado a 4 dedos, cada um, e ele mediu a largura do edifício com a sua cana e também a sua altura. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente, para o norte, subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largura.
e outro umbral, uma cana de largura. E cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura, sendo que cada cana aqui ele já deu a metragem dizendo que eram 6 côvados, tá vendo? Então essa referência e muitas outras você vai ler nas escrituras. Então daqui, tá, no sentido religioso, é que vai sair o significado de canon, uma norma, uma regra, uma medição. Então com esse sentido aparece, tá, no original em vários textos. Eu citei um para você do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, tem outras referências, mas aqui só para você entender o conceito da onde se originou a palavra canon, o canon bíblico. Então, dentro desse conceito, tá, é que então vai se trabalhar de uma forma tremenda no reconhecimento, tá, no canon das Escrituras Sagradas. Então, olha só, meu irmão, minha irmã, dessa forma, na teologia, o vocábulo canon é empregado como normas, como regras, tá, que vai avaliar, que vai identificar, no caso da nossa aula, se as Escrituras elas eram inspiradas ou não, se eram sagradas ou profanas. Então, em vista disso, tá, o termo canônico, tá, passou a ser designado para, então, dizer que os 66 livros aceitos, né, como divinamente inspirados, 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, eles foram canonizados. Pegou? Você dá para explicar isso aí direitinho? Amém? No plano de aula vai ter todos esses detalhes para você, tá bom? Pastor Francisco Miranda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo que guiou o seu povo, tá? Que fez reconhecer a autoridade desses escritos, tá? Como uma regra de fé e prática. Então, meu irmão, nesse sentido, o canon bíblico está completo. Não pode ser mais acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Tá? Um que lá, Apocalipse capítulo 22, verso 18, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, a profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, tá, fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas nesse livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da santa cidade, das coisas que nelas estão escritas. Olha, tá vendo? A responsabilidade de você dizer que é um tradutor de Bíblia, que você, tá, principalmente aqueles que entendem das línguas originais, porque eu conheço muita gente boa no hebraico, tá, no grego, mas são péssimos teólogos. Eu conheço excelentes teólogos que são péssimos nas línguas originais. Bem-aventurado é aqueles, né, que são tão bons com as línguas originais, como também bons, né, conhecedores de princípios doutrinários. Mas tudo bem, tá? O que eu quero chamar a sua atenção é que, para que se chegasse ao consenso que hoje, né, nós temos nos nossos dias, meu irmão, houve muito, viu, minha irmã? Mas muitos debates acerca da aprovação, da reprovação, tá, daquele livro, daquele determinado outro livro. Ou seja, no ano 70 depois de Cristo, eu amo história, eu amo ler, tá? E você, como professor da escola dominical, você tem que amar a leitura, você tem que gostar de história. Você sabe que no ano 70 depois de Cristo, né, lá na cidade de Jamínia, né, depois que a Jerusalém foi destruída, então tornou a sede, tá, do Sinédrio, né, que é como se fosse o Supremo Tribunal dos Judeus. Tudo levava para que então fosse decidido no Sinédrio. Então, no ano 70 depois de Cristo, depois de toda essa destruição, então, o que eles vão fazer? Eles precisam, tá, fazer o reconhecimento, eles precisam fixar em relação ao canon do Novo Testamento. E isso vai ocorrer, tá, no terceiro concílio, lá em Catargo, né, aproximadamente quase 400 anos depois de Cristo, especificamente no ano 397 depois de Cristo. E nessa ocasião, olha só, quase 400 anos depois, o último livro a ser canonizado, e demorou muito para ele ser aceito, tá? Foi a última referência que eu citei para você, é o livro de Apocalipse. Mas nessa ocasião, os 27 livros que compõem hoje a Nova Aliança, o Novo Testamento, foram reconhecidos e aceitos como livros inspirados e foram canonizados. Nota-se que, tá, que o trabalho desse concílio, meu irmão, foi apenas ratificar aquilo que já era, tá, aceito entre os judeus através dos séculos. Porque o que eles estavam fazendo nesse período não era mais nada, não era nada mais, nada menos,
tá, do que já vinha acontecendo desde a época de Moisés, viu? Há muito tempo atrás. Tá? E foi Moisés, o autor dos primeiros 5 livros canônicos, né? O Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Lá quase 1500 a.C., né? Quando Deus manda Moisés fazer o registro da batalha de Rifidim. Você lembra disso? Lá em Êxodo, capítulo 17, o versículo 14 diz que o Senhor então diz a Moisés: Moisés, escreve, tá? Escreve para que isso seja em memória, num livro. E relata também, além de você escrever, Moisés, para que isso fique em memória, tá? Também eu quero que você, além de escrever, você transfira isso oralmente aos ouvidos de Josué. Chama Josué para sentar, discipule ele, tá? Tu não sabe, mas lá na frente eu vou fazer com que ele te substitua. Então, passe para ele. Tá? Depois disso, você vai ver lá em Êxodo 34, né? Deus, então, dizendo a Moisés novamente, lavra 2 tábuas de pedras, tá? Como as primeiras, sim, Êxodo 34, Êxodo 32, você vai ver que Moisés quebra, né? Quando ele desce do monte, que ele vê aquele carnaval de cego, né? Que o povo estava desviado com aquele bezerro de ouro, ele não quebra e joga fora. Essas tábuas, tá, que ele quebra, que o próprio Deus escreveu, é colocado dentro da arca, no Santo dos Santos. Aí seria uma outra aula tremenda falar sobre esse assunto. Tá? Mas em Êxodo 34, que é o que eu estou citando, agora Moisés, Deus diz a ele, agora tu pega 2 pedras, tu lavra e tu vai escrever, meu irmão. Eu não vou escrever mais não. E ali eu quero só lembrando dessa história, porque Deus... Tá? Se nós estamos falando sobre o canon bíblico, eu estou lá na origem. Então Deus pede para ele tanto escrever num livro, como falar para Josué. E assim, então, Moisés é o primeiro a estar fazendo o registro, né? Antes mesmo de Deus ter ordenado a Moisés que escrevesse pela primeira vez, né, um memorial a respeito da vitória do seu povo sobre, né, os amalequitas, no primeiro texto que eu citei para você, a palavra de Deus já circulava entre os homens sobre o método de transmissão oral. Você vai ver isso lá em Jó 15, versos 17 e 18, quando Jó diz: escuta-me e mostrar-te-ei, tá? O que tenho visto, te contarei, e que os sábios anunciarão, ouvindo seus pais, e não o ocultaram. Então, a palavra de Deus, no primeiro período da igreja, você sabe que é a igreja de Cristo, tá? Eu ensino isso no módulo de eclesiologia, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, foi a primeira coisa que Deus criou, e ela está dividida em 3 períodos, entre Adão e Moisés, conhecido como igreja dos primogênitos, entre Arão e João Batista, conhecida como a igreja Assembleia dos Santos, e a partir de Cristo, a igreja que está militando, que é a igreja de Cristo. Então, estou falando de período, não existe 3 igrejas, só existe uma, dividida em 3 períodos. Nesse primeiro período de Adão até Moisés, não tem escrituras. Se Moisés vai encerrar esse período, tá, do sacerdócio universal, da igreja dos primogênitos, ele que está escrevendo os primeiros livros. E eu quero chamar a sua atenção que neste período, que abarca aí quase 3.000 anos de história da humanidade, a forma que, tá, a história ela passada, se não era por escrita, como é que era? De uma forma oral. Então acredita-se que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos eram postos no tabernáculo, né, junto aos demais livros que ficou conhecido como os livros sagrados. Então, segundo a literatura judaica, né, Esdras, aí vem um ponto muito importante dentro desse subtema dessa nossa aula, que na qualidade de um escriba e de ser sacerdote, ele vai presidir um conselho de 120 homens, chamado, tá, a grande sinagoga. Você vai ver isso lá no capítulo 7 do livro de Esdras. Tá? O versículo 10 diz: porque Esdras tinha preparado no seu coração a buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos, os seus juízos. Mas para isso, então, ele precisa montar uma equipe de trabalho, né, para reaver, para ensinar o povo. Tá? Por quê? Estou falando de Esdras, contemporâneo de Neemias. Te lembrou de alguma coisa? Estão agora pós-exílio, ficaram 70 anos no cativeiro. O povo, muitas pessoas nasceram no cativeiro, então agora ele precisa, tá, fazer, reescrever, reler, tá, pregar, ensinar. E para isso, então, ele pega, tá, todos os rolos sagrados de Moisés, que tinham sido preservados, e ali, então, ele estabelece a coleção dos livros que foram inspirados por Deus
E nesse período, né, fica conhecido aí como as três divisões de Lucas 24, 44, que eu já li para você, né? Os profetas, as leis e os salmos. Então, desses originais, né, os copistas, os escribas, fizeram cópias para uso nas sinagogas, que foram largamente, tá, usados, né, na igreja primitiva. Alguns acreditam que naquele tempo, né, o canon das escrituras do Antigo Testamento já tinha sido fechado. Tá? E os estudiosos, todos eles, tá, concordam que foi, tá, com essa mesma autoridade, dessa mesma forma que foi organizada, né, pegando ali a vida religiosa nacional, dos que foram repatriados, né, e mais tarde deu a origem o que nós ficamos conhecendo hoje como Sinédrio, né, na época de Jesus. Ou seja, já os evangelistas, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão fazer, tá, várias citações de registros, tá, de textos do Antigo Testamento, desde Gênesis, Deuteronômio, Número, né, 1 Samuel, Salmos, Malaquias, Daniel, e eles vão reconhecer como palavra de Deus. O próprio Cristo, nós já tratamos isso nas aulas anteriores, ele citou, ele leu, ele cumpriu, mostrando que o trabalho de Moisés e o trabalho de Esdras foram fantásticos, né, foram perfeitos, é claro, né, com Deus Todo-Poderoso, né, ali, tá, orientando, inspirando para manter esses rolos, né, e chegar, tá, até os nossos dias a mesma palavra. Então, meu irmão, minha irmã, são muitas as fontes de composição, né, da Bíblia Sagrada. Essas fontes foram usadas pelos mais diversos autores. Tá? Eles usaram geralmente para formar um conteúdo geral, chamado de quê? De canon bíblico. Uma regra, uma norma. E isso não se contradizia. Então, por isso que, tá, esse canon foi utilizado baseado em alguns critérios. Talvez a sua pergunta seja a pergunta de muitos, tá? Como eu, antigamente. Peraí, mas qual era a base? Qual era a forma que eles faziam isso para ter tanta certeza de que aquele escrito, aquele livro, era verdadeiro ou não, era inspirado ou não? Porque de ser verdadeiro até que poderia ser. Porque se Jesus fez um milagre e eu estivesse lá, eu vi com os meus olhos, eu vi que foi verdade. E se eu decidisse escrever sobre aquilo, qual seria a diferença de que o meu escrito, tá, sendo verdadeiro, não era inspirado? Tá vendo? São perguntas que os nossos alunos fazem e nós precisamos também, né, fazer para poder responder. Então, se o canon bíblico é uma norma, é uma regra de se medir, de aferir, então quais são os critérios para isso? Então, uma das coisas que foi muito usado foi a experiência pessoal. Sim. Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos nas nossas mãos, que apalparam a respeito do verbo. João está dizendo: eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu apalpei ele com a minha mão. Eu coloquei minha cabeça no seu peito. Tá? Pois a vida foi manifestada e a nós, tá, nós vimos a sua glória. E dela eu testifico, eu anuncio que ele é a vida eterna, que estava no Pai, mas foi manifestada. Assim que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, que também, tá, tenhais comunhão. E a nossa comunhão é o Pai que com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, tá, para que o nosso gozo seja completo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, tá, versículo 1, 2, 3 e 4. Baseado nesse texto, eu quero que você entenda, tá, que uma das formas que era usada para que os livros fossem canonizados, canonizados, foi a experiência pessoal. Ou seja, a pergunta era: qual foi a experiência pessoal que esse autor dessa escritura teve em relação a esse assunto, a Cristo, a Moisés, aos profetas? Então, isso era um ponto que eles levavam em conta. Uma outra questão também que eles levavam em conta para canonizar uma escritura era a transmissão oral. Lucas capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 e 4 diz o seguinte: visto que muitos têm empreendido em fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, estou citando Lucas capítulo 1, versículo 2,
segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Verso 3, também a mim, isso é Lucas falando, o doutor Lucas, depois de haver investido tudo cuidadosamente, desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, que tinha encomendado, tá, contratado Lucas para fazer, para escrever. E ele fala, escreveste uma narração em ordem cronológica, porque Mateus, Marcos e João não estão em ordem cronológica, mas Lucas, irmão, está perfeitamente, cronologicamente perfeita, uma cronologia perfeita, para que conheça plenamente a verdade das coisas que foste instruído. Então, além, tá, da experiência pessoal, então era levado em conta também a transmissão oral. E para isso, então, pessoas fizeram como Lucas, tá, uma pesquisa em detalhes. Uma terceira forma também que eles levavam em conta para canonizar, tá, o que hoje está canonizado, que é as Escrituras Sagradas, foi a transmissão e a investigação verbal. Pastor, como é que é isso? Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que havendo Deus antigamente falado muitas vezes, espera aí, mas muitas vezes sim, e de muitas maneiras, sim, pelos pais e pelos profetas. Opa, espera aí, aqui, irmão, esse texto aqui, esse versículo é profundo demais. Então Deus falou muitas vezes, a mesma coisa, de muitas vezes, ele repetiu, a arte da repetição, de inculcar, botar dentro da cuca. E ele fez isso muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, igual Jesus. Todas as parábolas de Jesus, ele está falando sobre o reino. Então ele está falando sobre o reino, uma coisa, ele falou muitas vezes, mas de maneiras diferentes, da mesma coisa. Também esse princípio da parábola, tá? Deus usou no Antigo Testamento. Aos pais, então ele está falando de quê? De um período. Que período? De Adão a Moisés, é o período patriarcal. Ele falou muitas vezes e muitas maneiras diferentes. Ele também pega o período dos profetas, que vai de Arão até João Batista. E nem Arão e nem João Batista era profeta, tá bom? Pastor, mas o próprio João disse que ele não era profeta, mas não é o foco da aula. Só entenda que eu estou falando de período, de Arão até João Batista. Então, eu estou falando o quê? Que uma forma que eles levavam em conta era a transmissão. E eles faziam uma investigação verbal, tá? Uma investigação, tá, cronológica, uma investigação histórica. Então, não era assim, não foi fácil, meu irmão. Não foi fácil. Então, eu e você temos que valorizar muito o trabalho, tá, dos nossos patrísticos, né, da igreja primitiva, dos pais da igreja, que Deus confiou a eles esse trabalho. E por último, não menos importante, a revelação direta. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, e as notificou ao seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, que tudo que viu, tá? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados são os que ouvem a palavra dessa profecia e as guarda, tá? As coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, então, pessoas que Deus revelou. Paulo, ele também vai falar algo em relação a isso, no texto da ceia, né, que nós lemos todo mês, né? Assim como eu aprendi com o Senhor, também vos ensinei, eu vos ensino aquilo que eu recebi do Senhor. Né? Gálatas 1:12, ele fala, porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação. Tá? Como que Moisés registrou os primeiros capítulos de Gênesis, meu irmão, minha irmã, se ele não estava lá quando o mundo foi criado? Então, Deus o revelou. E tudo isso foi levado em conta para que a canonização dos livros que hoje nós temos, tá, nós possamos confiar que foi um trabalho árduo. E demorou aí, ó, olha só, tá, no Antigo Testamento demorou centenas de anos. No Novo Testamento demorou quase 400 anos para que então fechasse o que nós temos hoje como Novo Testamento. Amém? Fechando esse tópico 1 sobre, né, como a Bíblia foi organizada, a definição do termo Bíblia, nós já falamos, o canon da Bíblia e os dois testamentos bíblicos, né, dessa terceira parte desse primeiro tópico. O termo testamento vem, tá, tanto do latim como do grego, né? Vem testamento, né, do latim, que é a tradução da palavra diadker, né, do grego, e do hebraico berite. E tanto do latim, do grego e do hebraico, todos têm o mesmo sentido. De quê? De aliança, de pacto, de concerto, tá? De testamento.
tá? E foram pessoas de diversas épocas, diversas línguas, profissões diferentes, né? Mas revelando uma mesma mensagem. Aquele que o Supremo Autor, tá, desejou passar. Porque o autor da Bíblia é o Pai. Tá? O intérprete é o Espírito Santo. E a mensagem é Cristo. Então hoje, né, o testamento, nos nossos dias, e não é diferente dos antepassados, é um documento que contém o quê? A vontade de uma pessoa quanto à distribuição de seus bens pós-morte, não é verdade? Então essa duplicidade de ter dois testamentos, né, um antigo e um novo, tá? É antigo e novo. Você percebeu que eu não disse velho e novo? Porque as coisas de Deus não envelhecem, tá bom? Muda esse vocabulário. As coisas de Deus ficam antigas. E quanto mais antigas, mais fiéis, mais recentes elas são. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Viu? Então não é Velho Testamento porque é um novo. Não, é Antigo e Novo Testamento. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu quero dizer que esses dois testamentos têm um sentido de ensinar que a morte do testador, que é Cristo, ratificou, ou seja, selou uma nova aliança. E isso nos garante, tá, toda a herança, tá, que está destinado para mim e para você. Você sabia disso? Não? Hebreus capítulo 9, versículo 15, 16, 17 diz que por isso o mediador de um novo testamento, para que o intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Eu e você, meu irmão, nós temos uma herança eterna. Paulo não disse que nós somos co-herdeiro com Cristo e herdeiro do Pai, do reino de Deus, do reino dos céus. Que tanto reino é esse, né? Na realidade só existe um reino, tá? Do reino dos céus. A gente vai aprender isso no módulo de Basileiologia, lá da nossa grade curricular, do nosso curso de Teologia Sistemática, aqui no Teologia 24 Horas. O reino dos céus, o reino de Deus é um mesmo, é uma coisa só. Aí tem o reino do Pai e tem o reino do Filho. Pastor, e aí? É a mesma coisa, só que você precisa entender que o reino dos céus, o reino de Deus, tá? Houve uma perca. E essa perca se deu porque Deus confiou em Adão. E Adão entregou isso na mão de Satanás. Lucas 4, Satanás fala para Jesus, a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Você quer? Proste e adora. Jesus falou assim, ei, meu irmão, você está enganado. Viu? E é esses detalhes, meu irmão, das entrelinhas das escrituras, tá? Que você precisa conhecer. Viu? E ali então, quando Jesus, tá, ele veio para pagar o preço pela parte que foi perdida, tá? E João 1,11 diz que ele veio para o que era seu, para essa parte, não é para os judeus não, fica falando besteira por aí não, tá? E quando ele paga o preço por isso, então dessa parte que ele reconquistou, nós somos co-herdeiro com ele. É o reino do Filho. Da parte que ficou, que é o Pai, tá? É o reino do Pai, nós somos herdeiros. E Paulo diz que no tudo em todos, quando Jesus pegar essa parte, tá, que já é dele, quando for para encaixar, que vai voltar tudo de novo ser como era antes, tá? Mas tudo bem, isso aí seria uma outra aula. Só quero chamar sua atenção porque o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus morreu. Por que um testamento tem força onde houve? Por que um testamento tem força onde houve morte? Ou terá ele valor algum enquanto o testador viver? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento está falando do Antigo Testamento. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, e está falando lá em Êxodo, meu irmão, lindo, 20, 21, 22, 23, 24. Tomou o sangue dos bodes e dos bezerros, estou falando em Êxodo 24, com água, com lã, púrpura, com ensopo, expediu, tanto no mesmo livro como também em todo o povo. Está lá em Êxodo 24, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Por que dois testamentos? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Não tem nada a ver com livros, meu irmão, ou minha irmã, ou professor da maior escola bíblica do mundo. Antigo Testamento e Novo Testamento não tem nada a ver, tá, com separação de livros. É claro que o Antigo Testamento é composto de 39 livros, sim. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sim. Mas isso é consequência. Eu estou mostrando para você agora. Eu acabei de provar para você em Hebreus, no texto que eu acabei de citar para você, tá? Eu acabei de ler para você, você nem pegou, tá? Viu? Hebreus capítulo 9, depois você lê com calma, verso 15, 16, 17.
Então, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, quando ele diz: mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição, tá, do Antigo Testamento, o qual foi Cristo abolido. O que está se referindo aqui? O livro dos judeus, reconhecido por Jesus como a Escritura Sagrada. Sim, a lei, os profetas, os salmos. Tá? Ele disse: são estas palavras que eu vos digo, né? Estando ainda convosco, e convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Jesus está reconhecendo. Tá? Mas eu quero dizer para você que a base, o fundamento do que eu estou falando, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não tem nada a ver com livros. Pastor, por que não? A antiga aliança, tá, que Deus fez com o homem, quem é que nos representou na primeira aliança? Adão. E ele quebrou essa aliança. Por isso que veio aí os livros, a história, a canonicidade desses livros. Porque se Adão tivesse cumprido a aliança que ele tinha feito com Deus, o Verbo não precisaria ter encarnado, não teria Jesus morrido na cruz, porque então precisaria de uma aliança só. Mas ele quebrou a aliança. Aí veio o último Adão, que é Cristo. E ele cumpre, olha só, a primeira aliança, a lei do primeiro pacto. E agora então, ele institui então a nova aliança no seu sangue. Então, a primeira aliança está falando do primeiro Adão. A segunda aliança, a nova aliança está falando do último Adão. O primeiro Adão quebrou o primeiro pacto. Já o último Adão, ele cumpre o primeiro pacto e estabelece a nova aliança. Pegou? É claro que, entendo esse entendimento como fundamento, aí sim vem os livros, mas não ao contrário. Amém? Combinado? Então esse termo, Novo Testamento, foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Tá? 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, no texto da ceia, não falei para você? Paulo ele fala semelhantemente também, depois de ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Se é a nova aliança, onde é que está a antiga aliança? Tá vendo? Não tem nada a ver com livros? Então vamos descer um nível. Amém? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Então essa expressão também passou a se designar aos escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as escrituras. Você pode ver que 2 Pedro capítulo 3, verso 15 diz: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada, falando, tá, como todas as outras epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entendimento, que os indoutos e os inconstantes, né, acabam torcendo, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que Pedro está dizendo de Paulo? Que as escrituras de Paulo é palavra de Deus. Tem assuntos que ele assume, eu tenho dificuldade de entender, né? Mas é palavra de Deus. Então, fechando esse primeiro tópico, essa primeira parte da nossa lição, então, fechando aqui na sinopse, né? Número 1, a Bíblia divide-se em 2 testamentos, divinamente inspirados, como Antigo, não Velho, tá? E o Novo Testamento. Alguns fatos, né, e particularidades da Bíblia nós precisamos registrar aqui, né? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, como hoje nós temos. A divisão em capítulos foi feita primeiramente no ano 1250, tá? Depois de Cristo, pelo cardeal Hugo, né, lá de Saint-Cher. Depois, em 1445, pelo Rabir Natan. Depois, isso é o Antigo Testamento. Em 1551, já o Novo Testamento, por Robert Stevens, né, foi, né, um impressor em Paris. Ele vai publicar a primeira Bíblia, chamada Vulgata Latina, que ele imprime ela dividindo ela em capítulos e versículos, né, em 1555. Né, o Antigo Testamento, fechando esse tópico, primeiro tópico, primeira parte dessa lição, número 4, tá, é composto de 929 capítulos, um total de 23.214 versículos. Tá, o Novo Testamento é 260 capítulos, um total de 7.959 versículos. A Bíblia inteira é composta de 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que é lindo, ali tem todo o alfabeto hebraico, que é tremendo você não só ler, mas estudar aquelas 22 divisões do Salmo 19, que é lindo. O menor salmo
é o Salmo 17. O maior versículo da Bíblia é Esté 8:9. O menor é Êxodo 20:30. Isso dependendo da versão, né, da língua portuguesa. E nós temos tantas versões. Tá? E você vai encontrar também o menor versículo da Bíblia, Lucas 20:30 ou Lucas 20:30 ou tá, João 11:35. Jesus chorou, né, mas vai depender da versão. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus. São algumas curiosidades que, quando você vai estudar o livro pelo livro, né, você vai ver que mesmo Esté e Cantares não contém a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente em cada versículo, né, tá, desses livros. A Bíblia tem, né, 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e promessas, né, 177 menções em relação ao diabo, e aí a palavra diabo não quer dizer que é Satanás, viu? Muitas das vezes você precisa estar atento quando você estiver lendo algum texto na Bíblia, tá? Porque a palavra diabo significa adversário. Então eu posso ter uma pessoa que seja um diabo na minha vida e não ser Satanás. Pegou? Então, esses detalhes que tá, muitas vezes nos foge por muitas vezes não estarmos atentos à leitura que nós precisamos estar sempre fazendo e refazendo diariamente. Então não confunda, o diabo, tá? Satanás é o diabo, mas nem todo o diabo é Satanás, tá bom? Então seria uma outra aula, mas só para a gente fechar essa primeira parte da nossa lição, tá bom? Primeira parte da nossa lição, tá? Falávamos sobre como a Bíblia foi, tá, organizada. Pois bem, nessa segunda parte dessa lição, né, vamos falar sobre o Antigo Testamento. Né? Aqui tem 3 divisões: os livros do Antigo Testamento, a canonicidade do Antigo Testamento e a particularidade do Antigo Testamento. Então, e o tópico 3 nós vamos fechar com chave de ouro falando sobre o Novo Testamento. Essa lição, estou amando essa lição. O que você está achando, meu irmão, desse conteúdo? Fala aqui abaixo, tá? Se você está no nosso canal do YouTube, comenta aqui. Tem algo que você pode acrescentar, tá? Eu sou um eterno aprendiz, meu irmão, minha irmã, tá? Não deixe de participar colocando aqui abaixo o seu nome, a sua cidade, como é que você está recebendo esse conteúdo, tá? Se você é assinante ou não, pretende ser assinante da nossa plataforma. Se você já é assinante dentro do Teologia 24 Horas, você participa aqui, ó. Aqui acima tem uma bolinha azul, que é onde você vai poder participar dos fóruns com os demais alunos. Não deixe de participar do fórum, tá? O que você está achando dessa aula? É melhor eu ser consertado, né, corrigido pelas críticas do que ser destruído pelos elogios. Então, eu levo muito em conta, tá? Porque para mim, um elogio ou uma crítica para mim, tá, é a mesma coisa, tá? Eu não me deixo me iludir nem por um, me abater por um e nem me iludir por outro. Então, a cabeça aqui, ó, tá branca. Já apanhei muito nessa vida e por causa disso, mas Jesus, ele diz, o que diz os homens acerca do Filho do Homem? Então, um testemunho externo é importante? Desde que você saiba quem você é. Caso contrário, tá, vai ser a sua desgraça. Estão dizendo por aí que tu és Jeremias, que é um dos profetas, que tu és João Batista. Assim, rapaz, ninguém acertou, porque eu sou Jesus. Então, você sabe quem você é, meu irmão? Diante de quem você está. O testemunho externo é importante, desde que você saiba quem você é. Mas pior do que isso é o testemunho interno. E vocês que estão comigo, disse Jesus, quem eu sou para você? E houve um silêncio ensurdecedor, né? Chegou até hoje. Os discípulos não sabiam. Quem salvou a pátria foi Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então, muitas vezes nós achamos que quem deita conosco, né, os nossos cônjuges, filhos, pais, pastores, amigos, têm a obrigação de nos conhecer. E muitas vezes são esses que mais nos ferem. Então, é importante o testemunho externo? É. Mais importante ainda o testemunho interno? Sim. Mas desde que você saiba quem você é. Fica aí a dica para você, tá bom? Vamos lá. O Antigo Testamento. Pois bem, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual nós conhecemos hoje, se divide em alguns grupos importantes. O primeiro grupo é conhecido como a lei, né? Que são os primeiros 5 livros, né? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, mais conhecido como Pentateuco. Esses livros,
tá? Tratam da origem de todas as coisas, a lei que Deus estabeleceu para a nação de Israel. A segunda divisão são os livros históricos, né? É tanto que quando você vai ler o Antigo Testamento, sempre é no masculino, né? Primeiro Samuel, primeiro Crônicas, porque são livros, diferente, né, lá do Novo Testamento, que são cartas. Então é Primeira Coríntios, Primeira Tessalonicenses, né? Então, que lá também tem as questões históricas, os livros históricos. Aqui, no Antigo Testamento, tá, são um total de 12 livros, né? Vai de Josué até o livro de Esté. Ela vai ocupar-se da história, né, da nação de Israel, os seus períodos, principalmente, né, a questão da teocracia, quando Deus governava o seu próprio povo. Depois veio o período dos juízes e depois veio o período da monarquia, né, quando eles pedem, né, um rei, porque todas as nações para eles tinham um rei, e eles queriam um rei. Aí veio, né, Saul, Davi, Salomão, e aí o reino ele se divide, né, entre Judá e Israel, sendo Israel, né, levado cativo para a Síria, Judá para a Babilônia. Vem um período pós-cativeiro, né, de Êxodo, Neemias, né, aí vem o período de Zorobabel, ou seja, um conjunto de profetas maiores e menores, né? Então, isso você tem que ter em mente, essas divisões. Então, a lei, o histórico, vem a questão poética também, são 3 livros, né? Que aí vem Salmos, Cantares de Salomão e Lamentações de Jeremias. Né? O nome poético deve-se ao gênero, né, que é usado no conteúdo destes livros. Não significa que sejam fantasiosos, fictícios, né? São chamados de devocionais na literatura da sabedoria judaica. E aí vem a questão dos livros filosóficos, né? Que aí vem Jó, Provérbios e Eclesiastes. É o pensamento bíblico comparado aos ensinamentos filosóficos, né, primários e secundários. Jó, Salomão, Paulo foram excelentes filósofos. Você sabia disso? Para eles, a filosofia, tá, era o próprio Cristo, pois ele mesmo era a sabedoria que procurava, né, os demais filósofos. Ou seja, qual é a função da filosofia? É perguntar, é questionar. A filosofia não tem a pretensão de responder nada. Quem vai responder isso, tá, relacionado à questão religiosa, é a teologia, a questão científica, tá, a ciência. Então, os filósofos ensinavam que o homem, né, se tornava Deus, mas a filosofia verdadeira, tá, que Paulo vai tratar isso, o próprio Lucas, por 22 vezes, ele vai falar isso no livro de Lucas, né? E o Filho do Homem se fez carne, o Filho do Homem se fez carne, né? E Deus se fez carne, mostrando que não foi o homem que virou Deus, foi Deus que virou homem, né? E aqui é o fundamento da primeira epístola de João, Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Então, nós não podemos ignorar, né, a gnosis, né, nos dias de Paulo, nem o helenismo nos dias de Cristo e a sabedoria do tempo de Jó, né, quando os amigos de Jó vêm com toda aquela sabedoria humana, e ali então eles tiveram que pedir perdão depois a Jó, né? Deus fala para ele, vai lá, se Jó orar por vocês, tá, eu perdoo vocês, caso contrário vocês estão no sal. E aí vem a questão profética, né, que são 16 livros, né? São os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores, que vai de Isaías até Malaquias. E aí vem as divisões do profeta maior, né? Que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 4 profetas maiores. E aí vem, tá, os profetas menores, né? Que aí vai aí desde Oséias até Malaquias. Tá? E aqui, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção, da mesma forma que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a princípio, fundamentalmente falando, não é divisão de livros, mas sim a lei que Adão quebrou e que Cristo cumpriu e estabeleceu nova aliança, e que foram escriturados em 39 livros e 27 livros do Novo Testamento. Da mesma forma, eu quero que você entenda aqui a diferença entre os profetas maiores e profetas menores. Tá? Não tem nada a ver com o mérito, a notoriedade do profeta, nem tampouco com a extensão do livro. Né? Os maiores são maiores porque Isaías, meu Deus, 66 capítulos, né? Ezequiel, 48 capítulos. E aí vem Jeremias, né, e Daniel. Não é pela quantidade de capítulos que eles escreveram, a extensão dos seus livros, nada disso. Tá? Nada disso. Coitadinho dos profetas menores, né? Que escreveram lá, teve um lá que não conseguiu escrever nenhum capítulo, né? Um capítulo único, né? Então, isso não é maior e menor por causa disso. Então, pastor Francisco Miranda, eu achava que era. Se não é, então por que que é? Então, tá, eles são divididos em maiores e menores, tá, ao foco que eles dariam às profecias acerca do Messias. Por exemplo,
o anúncio, o nascimento, a vida, o ministério, a obra, a paixão, a ressurreição, a ascensão, a glorificação do Messias. Então, cada um deles tratava, tá? Os maiores davam uma visão mais ampla e os menores davam, tá? Tratamento mais específicos, tá? Cada um deles, né, trata de uma parte específica, né? Então, os profetas maiores tratam como um todo, e como Isaías fala sobre Cristo, antes mesmo dele nascer, até a sua morte e ressurreição. Está vendo? Uma visão ampla. Então, a classificação dos profetas menores, eles davam ali, tá, um foco mais específico, tá bom? Então, a classificação dos livros bíblicos não obedece também, meu irmão, minha irmã, você tem que levar isso em conta, uma ordem cronológica, viu? Pois os livros eles são agrupados por assuntos, tá? A forma como eles estão dispostos teve origem no que nós conhecemos hoje como a Septuaginta, né? Através da Vulgata. Vulgata é vulgo, é povo, é popular, tá? Vulgo é povo, gata é popular. Então, Vulgata, então, é uma linguagem popular do povo. Então, essa divisão, tá, que foi utilizada pelos judeus era repartida, tá, em três partes, né? A lei, que eu já falei, os profetas, os salmos. Tá? E Jesus fala isso em Lucas 24, 44, que eu já mostrei para você. Então, apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento continua sendo os mesmos livros, tá? Divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. É o mesmo escrito, apesar de que para nós cristãos há uma divisão que é diferente da divisão judaica, mas o conteúdo é o mesmo, os livros são os mesmos, tá bom? A segunda parte o tópico 2 dessa segunda parte, né, só falando sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Então, existem três fatores basilares aqui para nós avaliarmos, né, sobre os livros do Antigo Testamento como livros canônicos. Em primeiro lugar, é a inspiração divina, né, que atestava que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. E você vai ver isso em Neemias, capítulo 9, verso 30, Zacarias, capítulo 7, tá? Então, isso que eles levavam em conta. Era inspirado? Sim. Número 2, reconhecimento do povo de Deus. Ou seja, atestava que o livro era aceito como autêntico, né, por seus primeiros leitores. É um público primário. Hoje nós somos um público secundário. Então, número 2. Número 3, a preservação pelo povo de Deus. Era uma forma que atestava que aquele livro ele foi conservado, tá? Porque era a palavra de Deus. E quem conservou, aonde conservou, como eu disse para você anteriormente, isso, né, a Torá, tá? Isso era guardado pelos sacerdotes, tá? Nos tabernáculos, nos templos. E por conseguinte, a confirmação desses elementos, tá, revelava que desde o início, tá, ou seja, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados, autorizados por Deus, datados, verificados, tá, e isso então tinha uma autoridade sobre o povo. Se você pegar o livro de Juízes, por exemplo, tá, Juízes, capítulo 3, versículo 4. 3, 4, só para você entender o que eu acabei de falar. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado seus pais pelo ministério de Moisés, habitando com os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus. E aí, então, o que eu estou querendo que você entenda? Tá? Então, se foi inspirado, foi guardado, foi autorizado, foi datado, foi verificado, por quem? Então, tudo isso vinha de uma forma oral, de uma forma, tá, pelas autoridades, tá, mostrando que, apesar de passar uma década, tá, centenas de anos ou milhares de anos, tá, não se perdeu a essência daquilo que tinha sido inspirado. E a questão, fechando a segunda parte dessa lição, o número 3, particularidades do Antigo Testamento. Pois bem, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraicos, chamado, né, a Bíblia na Bíblia a língua de Canaã. Você vai ver isso, essa referência, língua de Canaã, em Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, né, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Você vai ver isso,
tá? Em algumas referências no livro de Daniel, por exemplo. Tá? O último livro a ser canonizado do Antigo Testamento foi do profeta Malaquias, que concluiu, tá, antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescentado ao canon bíblico do Antigo Testamento. Fechando essa segunda parte da nossa lição de hoje, tá, a sinopse 2 diz que os livros inspirados que integram, né, o canon do Antigo Testamento são classificados como leis, históricos, lembra a divisão que eu falei para você? Tá? Poéticos e proféticos. Tá? Lei, históricos, poéticos, tá? E proféticos. Tá bom? Então, com isso, então, nós encerramos essa segunda parte dessa lição para irmos para a terceira parte, falar sobre o Novo Testamento. Pois bem, nessa terceira e última parte da nossa lição, número 4, falando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, os livros do Novo Testamento, né, depois da ressurreição de Cristo, aqueles que foram testemunhas oculares da sua glória, saiu pregando o Evangelho. Se eu e você estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa, em todos os lugares. Isso era feito verbalmente. Com o passar dos anos, surgiu a necessidade de se escriturar, registrar. Quantas pessoas registraram os milagres que andaram com Jesus? Ele esteve lá. Né? Então foi aí que os livros do Novo Testamento começaram a ser escritos e a surgirem. Muito mais do que os 27 que nós temos aqui. E como saber qual era inspirado e qual não era? Então é bom lembrar que enquanto o Antigo Testamento levou 1046 anos para ser escrito, o Novo Testamento, tá, foi escrito aí em menos de 100 anos. E o Novo Testamento, hoje canonizado, são 27 livros. Foi escrito na maior parte em grego popular, né, mais conhecido como grego koiné. E os livros são classificados também em 4 grupos, igual ao do Antigo Testamento. No Novo Testamento são os sinópticos, tá, o eclésio doutrinário, o histórico, tá, epístolas e profético. Deu 5 aqui porque eu acrescentei uma no sentido de que, tá, os sinópticos eles colocam Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Mas eu considero que Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos, mas João ele é um eclésio doutrinário, porque ele está falando para a igreja. E por que eu faço essa observação? Tá? Porque não existe evangelhos. Não existe a palavra evangelho, só existe um evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelistas, são 4 biógrafos que estão falando da mesma pessoa, que é Cristo. Presta atenção. Mateus está falando para os judeus, é o seu público primário. Marcos está falando para os romanos. Lucas está falando para os gregos. E João está falando para a igreja que está sendo estabelecida. Presta atenção. Mateus é o único que chama Jesus do leão da tribo de Judá, falando que ele é filho da promessa que Deus fez para Abraão, mostrando que ele é o filho de Davi, que vai eternizar o seu reino. Marcos está falando mostrando que ele tem a cara de leão. Marcos está falando para os romanos, dizendo que Roma não precisa ficar preocupado com esse homem que multiplica os pães, cura os enfermos e ressuscita os mortos. É o único dos 4 que não traz uma genealogia. Tá? Lucas está escrevendo do mesmo Jesus para os gregos, mostrando que não é o homem que vai virar Deus, mas foi Deus que se encarnou, foi Deus que virou homem. Então mostrando que ele é homem. Se Mateus está falando para os judeus, mostrando que ele é leão. Marcos está mostrando que ele é um bezerro. Lucas está mostrando que ele é homem. João está falando do mesmo Jesus para a igreja, que é composta dos judeus, de gregos, de troianos, de sérvios, de livres, que está compondo a igreja. E ele está dando uma visão de águia, mostrando a sua genealogia, tá, da encarnação do verbo. Então, meu irmão, qual é o segredo aqui? Tá? Eu tenho que reinar como leão, mas tendo um coração de servo, administrando como homem, mas tendo uma visão de águia. Então, quais são os semelhantes? Mateus, Marcos, Lucas, mas eclésio doutrinário, que é João, tá? Ele vem com um diferencial. E aí vem, então, botando isso aqui como, né, os sinópticos, históricos, epístolas e profetas. São 4 divisões. Mas aí eu faço esse acréscimo para que você, nos seus estudos, possa levar isso em consideração. E em bibliologia, um módulo que está bem
Sempre eu estou atualizando o meu conteúdo, mas é um módulo que está bem estruturado, tá? E você vai entender isso perfeitamente, tá? Quando você for fazer esse módulo comigo, tá bom? Pois bem, os sinópticos, o que significa sinóptico, né? Semelhante. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão descrever o quê? A vida terrena de Jesus, o seu ministério. Os 3 primeiros livros são chamados sinópticos devido à sua semelhança, tá, no registro dos acontecimentos. João, como eu disse, eu considero ele à parte porque ele vai tratar dos princípios doutrinários tremendo. O livro de João é a preparação para a vinda de Cristo, né, ou uma explicação sobre a doutrina de Cristo, cristologia, eclesiologia. A parte histórica do Novo Testamento são os livros de Atos dos Apóstolos, né? A história da igreja, a história, né, dos primeiros cristãos. Cada capítulo do livro histórico de Atos, né, é registrado, né, algo tremendo, né, da história da igreja primitiva. Todos os capítulos. Aí vem as epístolas, né? São 21 cartas que vão desde Romanos até Judas, né, contendo aí a doutrina da igreja. E ela pode ser dividida em algumas categorias, tá? Essas 21 cartas, essas 21 epístolas. As epístolas paulinas, que vai de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão. As epístolas paulinas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. E as epístolas gerais, que vem Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Então essas também são chamadas cartas universais, tá? Mesmo, né, 2 delas sendo dirigidas, né, a pessoas, que é a 2ª e a 3ª epístola de João. E aí vem, né, as divisões proféticas, né, de Eclésio Messiânico, que trata do livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação, né, que vai abordar os eventos finais referente ao universo, à Terra, à Igreja, o destino da humanidade, fechando então um conjunto, tá, de 27 livros inspirados e autorizados, canonizados, tá, e que chegou até mim e você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz: a minha palavra, a minha pregação, Paulo falando para a igreja de Corinto, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas uma demonstração de espírito e poder, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, tá, mas com o Espírito Santo que nos ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Pois bem, nessa terceira parte dessa lição, tá, no tópico 2, falando sobre a canonicidade, tá, do Novo Testamento. Como é que aconteceu? Nós falamos isso do Antigo Testamento, então os critérios da avaliação do Novo Testamento são iguais às que determinaram o cânon do Antigo Testamento. Não tem o que se inventar. Tá? Ou seja, a inspiração, o reconhecimento, tá? A preservação. Tá? Então, nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração, tanto do Antigo como principalmente, tá, do Novo Testamento. Nós já tratamos sobre isso aí da aula anterior, sobre a inspiração, tá? Sobre a inerrância. Então, a gente abordou profundamente sobre essa temática. Pois bem, quanto ao reconhecimento dos livros como, né, fidedignos, como, né, desde o início, né, que eles foram escritos, tá? Porque se esses são verdadeiros, quantos livros também foram refutados como falsos, tá, num período patrístico da igreja primitiva. Então, em relação à conservação das escrituras, isso foi levado em conta. Os primeiros cristãos que adotaram a prática, né, da leitura dos livros autorizados, tá, em reuniões, em cultos, mediante tais fatos, afasta-se então, meu irmão, minha irmã, desde a igreja primitiva, tá, a ideia de que pode ser atualizar a Bíblia hoje, pode acrescentar, pode tirar. Não, nós estamos falando de quase 2000 anos de história em que a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos que foram alicerçados, fundamentados pelos apóstolos. Se você pegar Efésios, capítulo 2, versículo 20, Efésios 2, 20, tá? Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ele fala isso também. Olha só em 1 Coríntios capítulo 3. Olha só, capítulo 3 de 1 Coríntios. Olha só. Porque ninguém pode pôr esse outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se alguém sobre esse fundamento quiser formar um edifício, seja de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, que cada um possa fazer conforme, tá, o que já foi estabelecido. Tá? Um outro texto também,
que o Espírito Santo me faz lembrar sobre essa questão do fundamento, tá? Do que foi estabelecido. Ah, cadê? Falhou? Eu estava com o texto agorinha. Ah, se eu lembrar, eu falo ainda para você. Tá? Mas o meu objetivo é fazer você entender que quem é eu, quem é você, quem somos nós hoje de querer mudar, acrescentar, se algo foi feito, meu irmão, num tempo certo, com pessoas certas, tá? Será que eu e você somos melhores do que os discípulos, os apóstolos que conviveram com Jesus? Do público primário que assistiu à pregação de Paulo, de Pedro, hã? Nós somos um público secundário. Cabe a mim e a você, meu irmão, crer e viver, tá? Pela palavra que chegou até a mim e a você. Pessoas morreram, tá? Um alto preço foi pago para que isso chegasse a mim e a você hoje. Fechando essa terceira parte dessa lição, as particularidades, tá, do Novo Testamento. Então, percebeu que o tópico 2 e 3 eles são iguais? O que eu mostrei para você no Antigo Testamento também se repete agora nessa terceira parte e última parte, falando da mesma forma, encerrando, mostrando as particularidades do Antigo Testamento, lembra? E agora tá, do Novo Testamento. Ou seja, os livros do Novo Testamento foram escritos, tá, na língua grega, koiné, a língua popular, um dialeto, né, presente em toda a cultura da fala grega da época, que muito auxiliou na propagação do Evangelho, né, na igreja primitiva. Algumas dessas expressões, mesmo redigidas, né, no vernáculo grego, tá, possuem significados também no aramaico, e muitas das palavras que hoje nós usamos hoje, microfone é uma delas, então, a língua portuguesa tem tanta palavra do grego. E por que isso acontece? Porque a língua grega é a língua mãe da maioria das línguas modernas, o inglês, o espanhol, principalmente o português. E você vai encontrar muitas expressões, né? Talita cumi, né? É uma expressão aramaica. Menina, levanta-te, né? Lá em Marcos 5,41. Abba pai, né? Que é pai, pai, ou meu pai, paizinho, de Marcos 14,36. É uma expressão aramaica, mas que no grego, tá, também é conhecido da mesma forma. Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15,34. Então, o conjunto dos livros canônicos, eles foram escritos antes do término do primeiro século. Eu falei para você, os primeiros 100 anos. Se levou mais de 1000 anos para que, então, os livros do Antigo Testamento eles se completassem, né, e fossem reconhecidos, né, como os livros inspirados, os 27 livros do Novo Testamento nos primeiros 100 anos. O último livro, né, o ano 96 depois de Cristo, é o livro de Apocalipse. João, na ilha de Patmos, está escrevendo. Então, desde o encerramento, né, do cânon bíblico, os cristãos reconhecem os 27 livros como sendo livros inspirados. Por fim, meu irmão, por fim, minha irmã, tá, em torno de 1555, tá, o Novo Testamento também ele é dividido em capítulos e versículos, né? Então, você tem que ver que a Bíblia como um livro, tá, e um livro para a Bíblia, quando eu abro, eu me deparo com as Escrituras, né, com os textos. Mas o meu objetivo é achar a palavra. Só fechando. Então, a Bíblia, como um livro, está dividida em 6 áreas. Você lembra? Histórico, cultural, social, econômico, político e, principalmente, religioso. Então, a Bíblia está para o livro, as Escrituras estão para o texto, mas a palavra está para o verbo. Lembra disso? Ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então, tá, quando você for pegar a sua Bíblia, você vai ver que aqui tem uma epígrafe, né? Olha, também não... Essa aqui são os temas. Os temas que são colocados na Bíblia, isso aqui são chamados de epígrafes, não foram inspirados. Tá? Os capítulos e versículos não foram inspirados, porque são livros, são cartas. No Antigo Testamento, livros, no Novo Testamento são cartas. Mas essa divisão deu tão certo, tá, que ninguém ousa mexer. Tem erros, tá? Tem erros. Tá? Mas são erros que não interferem em nada, né? No sentido da comunicação da mensagem que é a palavra. Tá? Ou seja, fechando essa terceira parte, o sinóptico 3, tá? Essa sinopse 3, os livros inspirados que integram, né, o canon bíblico do Novo Testamento são classificados como, né, evangelhos, mas já disse para você que não existe evangelho, só existe um evangelho histórico, epístolas, tá? E revelação, que é o Apocalipse. Tá bom? Fechando, concluindo essa lição maravilhosa, tá? A lição de número 4, né, falando sobre a estrutura da Bíblia,
Então, o conjunto que nós temos hoje de 66 livros, formando um único livro, né? A Bíblia Sagrada, esses livros constituem o canon bíblico do Antigo e do Novo Testamento e os critérios de como eles avaliaram para que então canonizasse. Todos esses dias nós aprendemos nessa lição, entendemos que apesar disso não, para que isso então acontecesse, eles tiveram um enorme trabalho para definir o que era inspirado ou não, o que era verdade ou não. Os critérios para isso nós estudamos, né? E esse trabalho, meu irmão, nós temos que reconhecer, porque pelo reconhecimento, a preservação chegou até hoje a palavra de Deus na minha e na sua vida, tá? E a comprovação desses critérios revela que a Escritura de fato, tá, é a palavra de Deus, e nós precisamos crer nisso. Tá? Só resumindo o conteúdo dessa lição, tá? O termo canon é empregado, tá? Como que o termo canon é empregado na teologia? Na teologia, o vocábulo canon é pregado como uma norma, uma regra, né? Uma avaliação para identificar, tá? Para medir, para qualificar, para averiguar, para aferir aquilo que é verdade ou não, aquilo que é verdadeiro ou falso. Qual é o sentido do termo testamento? Lembra que eu falei? Tá? Sentido de aliança, de pacto, de concerto, que a princípio tem a ver com o concerto que Deus fez com o primeiro homem, que ele quebrou, e o último homem, que é Cristo, que cumpriu o primeiro e restabeleceu o segundo. E é claro que depois eu posso aplicar como livro, mas não ao contrário. Classifico os livros do Novo Testamento, tá? Então nós classificamos como lei, histórico, poéticos e proféticos. A classificação então do Novo Testamento também da mesma forma, né? Em 4 evangelhos, mas você já está entendendo o que eu estou falando, histórico e epístolas, tá? Entre paulinas e gerais e revelação. A língua, né, do Antigo Testamento é o hebraico, do Novo Testamento é o grego koiné. Então eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, tá? Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de compreender isso. Eu já sofri muito, eu tive muita dificuldade e tenho, mas não como eu já tive. Mas eu, graças a Deus, procurei ler, procurei pesquisar. E se você está assistindo esse vídeo, você é um professor, é um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Então, se você, tá, quer aprofundar cada vez mais, eu quero incentivar você. Tá? Que tal você melhorar essa área da sua vida, né? Aprendendo a entender esses e muitos outros assuntos de uma forma simples, rápida, tá? E ter uma pessoa que vai te mentorear, tá bom? Então, se você estiver interessado em participar de uma jornada teológica com seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, assina o Teologia 24 Horas, tá? E você vai ter acesso ilimitado à minha mentoria teológica através, tá, dos módulos do nosso curso de Teologia Sistemática, desde o nível básico até o avançado, através do nosso Instituto Teológico, mais conhecido como IB, Instituto Bíblico Internacional, através da nossa plataforma online, através do nosso aplicativo, tá? Mais conhecida como Teologia 24 Horas. Então, se você estiver interessado, estiver interessada em participar dessa jornada teológica comigo, ative sua assinatura, tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa escola e eu espero que essa aula mestre CPAD Lições Bíblicas possa beneficiar você como pessoa, tá? E principalmente você consiga transmitir isso para os seus alunos numa aula de excelência neste próximo domingo. Então, por aqui fico eu, seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, esposo da missionária Isabel Miranda, pai de Lucas Esteves, de Mateus e de Gabriel, do Teologia 24 Horas. E o nosso objetivo é tornar a sua experiência de autoaprendizagem muito mais fácil, intuitiva e principalmente interativa, e o melhor de tudo, aonde você estiver, a hora e quando quiser, e acredite no seu tempo e no seu ritmo, tá bom? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula mestre da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, que o Senhor Jesus continue te guardando, que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti, através de ti. Que as misericórdias do Senhor continuem te alcançando e que o Senhor Jesus te dê a paz e a prosperidade. Viu, meu irmão? Que Deus continue te abençoando. Até a próxima aula.